Bem-vindos, queridos alunos, alunas, a todos vocês que têm me acompanhado durante esses dias em que nós virtualmente estamos juntos. Nós temos refletido e vamos continuar refletindo nas nossas aulas sobre o contexto político. E acredito eu que agora vocês já estão bem inseridos dentro do tema e já não vão usar mais aquela famosa frase, expressão que circula na nossa sociedade brasileira de que religião, futebol e política não se discute. Política, sim, deve ser alvo das nossas discussões diárias. Por quê, professor? Porque faz parte do nosso dia a dia. Nós já caracterizamos a ideia de democracia, de política, Esparta, Atenas, trabalhamos com o próprio Platão, a ideia do rei filósofo. Hoje nós entramos no contexto aristotélico, ou seja, nós vamos entender como que o próprio Aristóteles entende a ideia de política e como que ele caracteriza o ser, eu, você, como animais políticos. Reflexão, pensamento, perguntas para que você possa parar a sua aula e refletir um pouco mais. Somos políticos? Poderíamos não ser políticos? Mais uma vez, eu peço que você não caia no senso comum de considerar que política é apenas tarefa daqueles que foram eleitos pelo voto para que cumpram as suas funções de políticos. Quando nós falamos em Atenas, quando nós unimos filosofia e contexto político, nós estamos falando de pessoas que trazem dentro de suas essências a característica de ser político. O Aristóteles, então, tema fundamental para Aristóteles era a busca da felicidade. Ele dizia que o ser humano ele nasce com um único objetivo: ser feliz. Buscar a felicidade é um pensamento muito profundo no próprio Aristóteles. Eu busco minha felicidade. Eu nasci para buscar, perseguir, cultivar e ir atrás da minha felicidade e preciso fazer isso. O Aristóteles então vai dizer que a verdadeira felicidade é cuidar do bem da polis. Professor, você tem falado tanto dessa polis. O que é polis? Tradução: cidade. É o contexto em que nós estamos inseridos. Existe a polis da escola, do condomínio, do bairro, ou seja, polis, esse conjunto que nos cerca, é a nossa sociedade. Então, para Aristóteles, já que o ser humano busca como seu fim, como seu primórdio, como seu fundamento a felicidade, encontrar a felicidade na polis é a suma perfeição. E a tarefa da política para o Aristóteles ela é muito clara: proporcionar que os cidadãos encontrem a sua felicidade. Fazer com que a felicidade de todo mundo prevaleça e que a própria política organize a cidade na busca da felicidade e que busque também proporcionar a ideia de viver justamente como bem viver. Dentro do contexto da cidade para Aristóteles vai aparecer outro termo, a ideia da filia, da amizade. O que isso quer dizer, professor? Na cidade nós somos amigos, mas nós não somos amigos de todo mundo. Quando Aristóteles fala de filia, ele está tentando dizer de pessoas que se relacionam de modo harmonioso. Quando nós falamos de harmonia musical, por exemplo, a gente começa a entender que existe um conjunto que faz com que a obra aconteça. Vamos imaginar uma orquestra. Se você tivesse a oportunidade, de repente, de conversar com o maestro e pedir para que ele simplesmente tocasse os instrumentos separadamente, então pedisse para o maestro: toque agora só os violinos, só os cellos, só os baixos, só o piano, só os tambores. Você vai perceber que quando esses músicos tocam os seus instrumentos, eles não conseguem formar uma música. Mas na medida em que o maestro vai unindo todas as coisas, a música toda ela aparece. Então é isso que o próprio Aristóteles vai dizer. O nosso convívio na sociedade precisa ser harmonioso. Nós precisamos ter os nossos interesses comuns. Que interesse comum é esse, professor? Respeito e felicidade. Todos nós precisamos interagir, concordar mutualmente, criar leis para nos organizar. A vida na cidade é proteger os nossos interesses comuns. Ou seja, nós precisamos sim criar um laço de amizade.
Então, dentro de uma turma, nós precisamos ter esses pontos em comuns, buscar a nossa educação. O Aristóteles vai dizendo, então, isso é o que fundamenta uma sociedade. É que você consiga unir os seus interesses, atrelar os interesses, buscar sempre a felicidade do todo. Então, o próprio Aristóteles, ele vai continuar trabalhando com o seu conceito de política. Uma das mais belas coisas que o Aristóteles consegue fazer é nos caracterizar como animais políticos. Ele vai dizer o seguinte, nós somos, eu, você, todos nós, somos animais políticos. É muito comum nós dizermos que somos animais racionais. Todo professor fala isso. O Aristóteles ele vai para um caminho diferente. Somos racionais? Sim. E por sermos racionais, somos políticos. O que o Aristóteles quer dizer com isso, professor, quando ele fala que nós somos políticos? Faz parte da nossa natureza querer viver com outras pessoas. Faz parte da nossa natureza não querer viver sozinho. Nós precisamos dos outros. O próprio Aristóteles vai dizer, o homem que quer viver sozinho, ou é um deus, ou é uma besta, ou é uma fera. Porque ele não entende que as pessoas possam viver sozinhos. Você precisa do outro. Um elemento básico, para que você possa se sentir sozinho, você precisa que o outro exista. Para que você possa se isolar, professor, eu queria me isolar e ir para uma montanha, refletir, me isolar do mundo. Você consegue fazer isso, mas você precisou que outras pessoas existissem para que você pudesse se isolar delas. Ou seja, é da nossa natureza vivermos juntos. Nós precisamos dos outros para sobreviver. Eu preciso que vocês me acompanhem para que eu possa dar aula. E vocês precisam de mim para que vocês possam ter essa aula. Então é sempre uma concordância mútua que existe entre professor e entre aluno. E essa ideia que o Aristóteles vai dizendo que nós não podemos viver sozinhos, que nós por si só não bastamos a nós mesmos, é o que vai nortear a concepção política do próprio Sócrates. A busca pela sobrevivência, ela só se dá no conjunto. Se a gente volta lá para a nossa pré-história, para os primórdios da história humana, nós vamos ver que os seres humanos eles buscam viver juntos para poder sobreviver. O coletivo ele surge disso. Nós criamos leis, fazemos política, então, justamente para quê? Para buscarmos essa harmonia, para buscarmos a nossa sobrevivência. O criar leis, estabelecer leis, proporcionar leis, fazer política, nada mais é do que uma tarefa para que a gente possa sobreviver no nosso mundo. Dentro do pensamento do próprio Aristóteles vão surgir uns conceitos bem interessantes. Por exemplo, o Estado, a política, precisa buscar a felicidade de todos os cidadãos. Vamos nos questionar, será que todos os cidadãos brasileiros estão felizes? É legal a gente poder ver isso no próprio Aristóteles. O Estado justo e perfeito para o próprio Sócrates, para o próprio Aristóteles, desculpe, não se divide, é uma unidade comum. Será que a nossa sociedade brasileira está dividida? Será que o interesse, o bem comum é um dos nossos fundamentos na nossa atualidade? O Estado justo e perfeito precisa organizar essa unidade comum. O que os nossos governadores, representantes têm feito para que nós nos unamos novamente? A felicidade somente pode ser encontrada dentro de uma comunidade. O Aristóteles ele vai bater nessa tecla. Ninguém é feliz sozinho, precisamos dos outros. Tá? Os governantes, para o Aristóteles, precisam ser bons exemplos, precisam ser pessoas virtuosas e éticas. E é por isso que o Aristóteles fala, nem tudo é perfeito. O homem sim ele pode se corromper. Por isso que ser ético é uma necessidade. O exercício da ética, o estudo da ética se faz extremamente necessário para o próprio Aristóteles. O Aristóteles então vai tentar trabalhar com um governo real. O que vai diferenciar o Platão do Aristóteles, professor? O Platão ele idealizou uma cidade perfeita. O Platão ele imaginou uma cidade perfeita, afinal ele trabalha com essas ideias. Ele cria na sua mente, na sua teoria, nos seus estudos, uma cidade que seja perfeita. O Aristóteles trabalha com o contexto real. Ele vai começar a analisar os governos que existem, as políticas que existem, e vai começar a decretar algumas questões que são importantes serem assumidas para que nós sejamos
seres, animais políticos, e que nós possamos então buscar o bem comum, buscarmos a felicidade. Ele vai criar a ideia do governo puro, aquele que pensa na coletividade, e o governo mau, o governo impuro, aquele que pensa no próprio interesse. É por isso que eu apresento a vocês essa tabelinha que vai dividir o governo puro do governo impuro, para o próprio Aristóteles. Dê uma olhadinha. No governo puro, a monarquia é uma possibilidade. O que é monarquia, professor? Governo de uma única pessoa. Só que esse governo ele pode se corromper. Quando a monarquia, o governo de uma única pessoa, deixa de pensar no bem comum e pensa só no próprio interesse, se torna corrupto, nós temos uma tirania. Nós temos um governo que usa o poder e a força para governar, pensando apenas em si mesmo. A aristocracia pode ser um governo puro, um governo de algumas pessoas consideradas as melhores. Elas podem pensar no bem comum, mas podem se corromper. Quando isso acontece, nós temos uma oligarquia. É um grupo de pessoas que pensa apenas em si mesmas. Nós temos a politeia ou democracia, que é o governo de muitas pessoas em favor de todos. Para o Aristóteles, professor, a monarquia, a aristocracia e a democracia, elas podem se corromper? Sim. Elas podem ser desvirtuadas quando elas deixam de pensar no bem comum, quando elas deixam de fazer aquilo que é ético, aquilo que é correto. Como, por exemplo, a democracia. Pode virar demagogia. Por exemplo, pode surgir uma ideia, governo em favor dos pobres. Quando a gente fala em governo a favor dos pobres corrompido, são pessoas que trabalham com essa ideologia, trabalham com essa ideia, mas não fazem nada. São pessoas que usam dessa ideia de governar para os pobres para se promover, quando no fundo não fazem nada em favor dos mesmos. Deixo para que vocês possam refletir. É possível ser feliz fora da polis? É possível ser feliz isolado? É possível ser feliz sozinho? Lembre, se você coloca que a felicidade sozinho é possível, isso só acontece porque existem outras pessoas. Um governo perfeito é uma utopia? Será que nós temos condições de um governo que não se corrompe, de um governo puro, de um governo bom? Reflitam, pensem, trabalhem filosoficamente. Galera, agradeço a todos vocês e até a próxima.